Super esclarecedora aí a reportagem de Elaine Cortez, e é por isso que as variantes do coronavírus também são tema de mais um plantão da Covid-19 do Você e o Doutor de hoje, com o médico de família Antônio Spreuser via internet. Bom dia, doutor. Oi, Renatinha, bom dia César Filho, bom dia telespectadores, prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso, viu, doutor? E a primeira pergunta enviada pelo público trata justamente desse assunto, doutor, bora acompanhar? Bom dia, doutor. Eu me chamo Thiago Lemos, falo da cidade de Maricá, Rio de Janeiro, já tive Covid-19 e tenho uma dúvida. Como saber se um paciente contraiu uma variante da Covid-19? Boa pergunta, Tiago. E aí, tem como saber se é uma variante da Covid-19, doutor? Tem sim, Renatinha. Atualmente, os laboratórios, eles estão preparados para decifrar o genoma do vírus. Então, a gente consegue pegar as 5 maiores descendências virais, que são as mais importantes, como da Grã-Bretanha, da África do Sul, daqui do Brasil. Inclusive, as novas variantes são muito detectáveis. Agora, a sugestão é o seguinte: você não pode chegar no laboratório e falar, eu vim aqui para saber qual é a variante que eu tenho. Não é assim. Em primeiro lugar, você tem que fazer o teste do PCR mesmo, para saber se você tem a doença. Depois que você fez o teste do PCR, e se seu médico quiser saber na comunidade que você vive qual é a variante, aí sim ele vai fazer o pedido para se detectar qual é e se é o caso de você fazer esse teste. Senão todo mundo vai querer fazer esse teste e não tem nenhuma importância isso aí agora. Querido doutor Spreuser, antes de chamar a próxima pergunta do nosso telespectador, da nossa telespectadora, eu tenho aqui uma dúvida de leigo. A gente sabe, sempre disse que é tudo muito novo ainda com relação ao coronavírus e à Covid-19, mas a gente sabe que o vírus da gripe, por exemplo, ele é mutante. A cada ano ele tem uma variante, não é isso? É a mesma situação que está acontecendo com relação ao coronavírus? César Filho, é exatamente igual. Você vê o influenza, tem uma influenza A, o influenza B. No influenza A você tem H1N1, H3N2, H5N, tem várias mutações. E todo ano você toma uma vacina que é mais ou menos para pegar aquele tipo de sazonalidade do vírus. É igualzinho. E com esse vírus vai ser igual. Sua pergunta é muito cabível. Então, muito provavelmente, nós vamos continuar tomando a vacina todo ano também, até descobrir, quem sabe, uma cura definitiva com relação ao coronavírus, não é? Olha, a Giovana tem uma pergunta muito curiosa. Vamos a ela. Oi, doutor. Eu li que algumas pessoas, após tomar a vacina, ficam com um zumbido no ouvido. Isso pode mesmo acontecer? Olha, zumbido no ouvido, eu já vi dor de cabeça, dor no corpo, febre, situação como se tivesse pego a doença. Agora, zumbido no ouvido eu nunca tinha ouvido, não. Então, tem alguns trabalhos, César Filho, que mostram que um zumbido pode aparecer realmente com as vacinas que atualmente estão sendo dadas. Principalmente esses estudos são muito relacionados na Europa e nos Estados Unidos. Mas sabe qual é a incidência do zumbido nessas pessoas? De 0,5% a 0,8%. É mínimo. O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem zumbido no ouvido já, toma a vacina, fica muito preocupada e aumenta mais o zumbido. Mas, na verdade, não aumentou nada do zumbido. O que aumentou é a ansiedade, aumentou a instabilidade emocional dessa pessoa. Mas, teoricamente falando, é 0,5% a 0,8% a chance de desenvolver zumbido. É muito pequena a chance. É uma porcentagem muito pequena mesmo, né, doutor? Tem mais uma pergunta, olha só. Bom dia, doutor. É verdade que os vegetarianos podem ter menos chance de agravamento se eles pegarem Covid? Essa pergunta da Dani é verdade, doutor? Isso aí eu nunca ouvi falar. Esclarece aí pra gente. Mas é verdade sim, viu? As pessoas que se alimentam com dieta natural, baseada em plantas e peixes, comendo pouco carboidrato e pouca proteína, parece que tem os sintomas muito amenizados da doença. E os cientistas foram ver esses trabalhos, que foi publicado recentemente, o mês passado,
e viu-se que as vitaminas da dieta vegetariana, vegana e os peixes, elas dão muitas vitaminas para a gente, vitamina A, B, C, D e E, e com isso aumenta muito a nossa imunidade. Então, em termos gerais, toda pessoa que faz uma dieta balanceada tem no corpo humano uma resistência e uma imunidade muito melhor do que aquelas que se alimentam com aquelas dietas ricas em gorduras e muita proteína também. Então, vale aqui sempre nossa sugestão, alimentação balanceada faz bem para a saúde, para o resfriado, gripe e até para a Covid-19. E nós continuamos com as dúvidas dos telespectadores. Vamos a mais uma delas. Bom dia, pessoal do Hoje em Dia, tudo bem? Meu nome é Guilherme Guimarães, falo daqui de Vitória, Espírito Santo. Já tomei a minha primeira dose da vacina e muitos clientes e amigos nos perguntam, querem entender um pouco mais, se eu aumentar o tempo entre a tomada das vacinas, eu aumento, por consequência, a possibilidade de imunização. E aí, doutor, responde pra gente. Obrigado. Acompanhem. Simpaticíssimo capixaba Guilherme que deixou essa pergunta, que aliás é a dúvida de muita gente, inclusive, e foi colocado isso em pauta aqui quando disseram que a vacina da Pfizer teria um prazo de 21 dias entre a primeira dose e a segunda dose, que no Brasil são 3 meses. Isso pode aumentar a imunidade da pessoa, doutor? Então, César Filho, existem alguns países da Europa e do Canadá também, que eles estão, e na França também, eles estão fazendo essa nova técnica de ampliar o tempo da primeira e da segunda dose. Quando você toma a primeira dose, o seu organismo já produz antibiótico a partir do 14º dia. Se você prolonga para 2, 3 meses, o seu organismo parece que aumenta mais a carga de anticorpos, inclusive anticorpos celulares também. A tua imunidade celular parece que aumenta demais. Então, por exemplo, no Canadá, atualmente, existe essa diferença de 3 meses, na França também, e além de aumentar o tempo, existem países que estão misturando as vacinas. Começa com a AstraZeneca e depois vai para a Pfizer, ou vai para a Pfizer e depois vai para a AstraZeneca. Então, tem países também que estão misturando já, atualmente, uma vacina e a segunda dose, a outra vacina. E a gente está aqui sempre aprendendo, né, com o doutor Antônio Spreuss, com essas informações. E tem mais uma pergunta, doutor. Meu nome é Thelma e eu sou de Jundiaí. Doutor, é verdade que ter pego dengue aumenta as chances de ter Covid com sintomas? Será, doutor? Quem pegou já a dengue pode ter mais sintomas com a Covid? Essa pergunta é muito interessante. Um grupo de pesquisadores aqui da USP, do ICB, Instituto de Ciência Biomédica, foi para o Acre. E lá eles fizeram um trabalho com mais de 2.000 pessoas e viram que as pessoas que tiveram dengue em primeiro plano, por exemplo, você tem dengue hoje. Se eu pego a Covid-19 daqui a 3 meses, os meus sintomas vão ser muito maiores. Parece que a dengue abre uma porta para o vírus dar mais sintoma no corpo humano. E esse grupo da USP fez essa pesquisa exatamente para isso, porque a gente pensava que a dengue pudesse conferir imunidade para as pessoas, pudesse dar resistência para o vírus. Mas o que foi achado no Acre foi exatamente o contrário. Então a gente sabe que hoje que tem quem teve dengue agora pode ter os sintomas agravados da Covid-19. É um trabalho muito interessante, muito importante. Os estudos permanecem, né, em todo o mundo e por isso nós temos tantas e tantas dúvidas e o doutor sempre está aqui para nos ajudar. Nós temos mais uma e vamos a ela. Meu nome é Araides. Eu ouvi falar que tem um medicamento para artrite que reduz o risco de morte por Covid. Isso poderia ser usado como um novo tipo de tratamento? Obrigada. Eles estão também estudando novos tratamentos. A Araide tem essa dúvida. E então, doutor? Muito interessante a sua pergunta, viu, Araide? Realmente, esse remédio para artrite reumatoide e para doença inflamatória do intestino foi testado aqui no Einstein. O Einstein e a Pfizer lideraram esse estudo e foi publicado no New England Journal of Medicine. É um remédio chamado tofacitinib, que é um medicamento que você dá 2 vezes por dia, 10 miligramas cada dose. E o que aconteceu foi que diminuiu em quase 40% a evolução da Covid grave nos pacientes com pneumonia. Aquela forma de Covid que você tem uma pneumonia, vai para a UTI e tem que ser entubado. Antes do paciente ir para a UTI, antes dele ser entubado, a gente dá esse remédio
e viu que diminuiu em 40% a ida dos doentes para a UTI e melhorou a função pulmonar. Então é uma boa notícia. Então esse é um novo medicamento que pode ser que seja iniciado o estudo e já o tratamento. Esse trabalho já foi publicado. Muito obrigado, professor doutor Antônio Spreusser. A gente está sempre aqui tendo uma verdadeira aula, uma consulta gratuita, e ele volta conosco na semana que vem. Obrigado, doutor Spreusser, um grande abraço, um prazer tê-lo aqui no Hoje em Dia. César Filho, Renatinha, tchau. Até logo vocês. Boa semana, obrigado.